Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, varrendo a casa, está no transporte público, conferindo as CMAs, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o episódio 264 do podcast Áreas Contaminadas, é o 10º de 2026, portanto o 10º da 7ª temporada. E é isso aí, vamos completar 6 anos agora em junho, o que é uma marca muito interessante, muito legal para a gente. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com um espaço para discussão e reflexão, que é o caso do episódio de hoje, e por vezes sendo também um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que também é nossa revisora, gerente, coordenadora, analista, estagiária, enfim, o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais ou online para empresas ligadas ao GAC. E são oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. A nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se existe há pouco mais de 5 anos, é muito importante para a gente. Primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, porque é uma ação, uma demonstração de carinho, uma homenagem muito legal que essas pessoas fazem voluntariamente para nós. Saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar e seguir em frente. Se você também quiser e se você também puder se juntar a esse grupo de atualmente 47 pessoas, é simples. Entre no site apoia.se/ecdambiental, apoia.se/ecdambiental. Mais uma vez, em nome da família ECD, em nome de toda a nossa comunidade, muito obrigado aos apoiadores e às apoiadoras. O nosso podcast conta também com 3 queridas empresas patrocinadoras. Isso nos enche de orgulho por serem marcas bastante importantes, bastante renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas, suas empresas, ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é bastante interessante, muito legal para nós. E além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina, a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradecemos muito essas 3 empresas que, como eu falei, nos ajudam muito financeiramente e também nos dão uma tremenda força dizendo continuem, com certeza continuaremos lado a lado com elas. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio bem interessante, muito legal, com a querida Maria Chade, que fala conosco das suas mudanças recentes de carreira, de seus projetos pessoais de divulgação científica, o podcast Café com GAC, especialmente do seu projeto dentro da Arcades, de muito sucesso, que ela conduz junto com o Leandro Oliveira à frente das câmeras e com uma equipe muito maior por trás das câmeras, chamado Toxicast, que é um videocast, um podcast em vídeo, que se propõe a entrevistar pessoas para falar sobre contaminantes emergentes. Nesse episódio aqui, ela nos conta como foi a ideia, como foi o início, como está sendo a construção e como está sendo a realização desse projeto. Vocês vão gostar muito, com certeza. Fique agora com as palavras de Maria Chade. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui mais uma vez com uma convidada ilustre, que já esteve aqui outras vezes, a Maria Chade. Maria, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui novamente ao podcast. Obrigada, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo também. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui de novo. E vamos ver o que você preparou aí de pergunta.
Legal, Maria. Vamos começar mais ou menos do começo, né? Você já teve num episódio aqui, onde você tinha recém sido promovida, né, de estagiária, né, promovida não, efetivada, né, de estagiária a analista, né, dentro da consultoria, naquele momento Arcades. Então, você vê que faz tempo, né, essa história. Pô, você tinha acabado de ser promovido e hoje você é tipo dona da Arcades, então, então faz um tempinho aí. Então vamos começar por isso. Como está a sua carreira, Maria? E depois disso você participou de outros episódios aqui, um deles importante sobre os influencers, né? A gente chamava de os influencers do GAC, e é mais sobre isso que nós vamos falar, mas vamos primeiro na sua carreira. O que aconteceu de, sei lá, quase 6 anos para cá, Maria, com você, dentro da Arcade? Nossa, Marcão, que legal, é verdade, né? O primeiro episódio que eu participei aqui tinha acabado de ser efetivada. Sim, Legal. sim. Depois eu vou ouvir de novo para relembrar. Sim. Bom, mas não me lembro que ano que foi, né, Marcão? Acho que foi 2020, 2021. Deve ser isso, né? entre 20 e 21, é isso mesmo. Acho que 2020, eu acho. Bom, eu hoje tô assim, né? 2020 para cá, uma coisa que se mantém igual é que eu continuo na Arcades. Então, só que a diferença é que hoje eu tô na Arcades Rio de Janeiro. Então, eu fui de estagiária para analista júnior, fui de analista júnior para analista pleno. Quando fui virar de analista pleno para analista sênior, aí eu fui transferida para Arcades do Rio. Mas eu continuei morando em São Paulo, então eu só respondo lá para a gerência do Rio, mas eu moro aqui em São Paulo ainda, né? Vou para lá eventualmente, né? Meu chefe é de lá, parte da minha equipe também é de lá, então eu vou eventualmente para lá. Mas eu fico baseada aqui, as pessoas que estão na minha equipe hoje também estão aqui, enfim. É só meio que só a matriz, o centro para onde eu respondo, assim, né? Uhum. Mais uma coisa figurada. Certo, certo. Aí eu fui para Arcades Rio como analista sênior, depois virei supervisora e no final do ano passado eu virei coordenadora. Hoje estou como coordenadora na Arcades. E aí de lá para cá muita coisa mudou, assim, né? Com essa mudança de cargo, não só o cargo, né? Mas tudo que vem junto com a mudança de cargo, né? Principalmente as atribuições, o que eu fazia como analista júnior é muito diferente do que eu faço hoje, né? Muita coisa mudou, né? A gente vai acumulando mais bagagem também, vai se envolvendo nos projetos e, enfim, minhas atribuições eu diria que mudaram demais. Legal, legal. São coisas boas, né? E o que é mais difícil? Entender o fluxo de massa complexo do CIS 12DCE sendo degradado ou lidar com as pessoas que querem, não quero ir nesse hotel, eu quero ir para o campo na semana que vem, eu tenho o casamento da minha prima, como é que é? Ou o cliente, né? Falando, cadê minha máquina, né? Cadê minha remediação? Eu acho que assim, na posição que eu tenho hoje, né? Acho que todos os desafios que eu tinha antes continuam existindo e aí tem desafios novos. Uhum. Porque os desafios técnicos, eles continuam existindo, eles ainda fazem parte da minha vida, do meu trabalho, e eles são ainda o principal, né? É para isso que me contratam, né? No fim do dia, para o cliente, é o que a gente sempre fala, né? Para o cliente somos todos consultores, né? Pouco importa se você é coordenador de projetos, se é gerente, o cliente não distingue isso bem. Sim. Então, a parte técnica, ela é uma base para todas as funções. Então, esse desafio técnico, ele continua existindo, assim. Só que, sem dúvida, o desafio de gestão de pessoas é uma coisa para a qual ninguém te prepara, né? É uma coisa que ninguém aprende na faculdade e isso é bem engraçado, assim, né? Porque a gente vê que tem muita gente que, assim como eu, estudou, por exemplo, engenharia, estudou geologia, estudou alguma outra ciência exata que faz parte, né, do nosso mercado de GAC, e hoje ocupa uma função de gestão para a qual não foi necessariamente preparado, assim, né? E você vai aprendendo fazendo, né, trabalhando, dando certo, dando errado, né, e às vezes quem sofre com isso é a equipe que você lidera, né, e às vezes é você mesmo, né, que a gente se envolve também com os problemas que acontecem, né, e o mais curioso, assim, é que por mais que você faça
uma pós-graduação, um curso, que você veja palestras, que você busque outras leituras e tudo mais, você só vai aprender isso Quando você está fazendo, mergulhado assim. ali, é isso aí. Exato, né? E isso é um desafio que eu tenho, né? Porque até uma coisa que a gente estava falando antes de começar a gravar. Uhum. Eu sou bem jovem, né, Marcão? Sim. E aí, assim, tem muita coisa que acontece que eu falo, gente, não sei isso aí. Nossa, nunca aconteceu isso, sei lá, sabe? Uma briga que acontece entre as pessoas, ou sei lá, o cliente que não paga, Uhum. ou sei lá, o cliente está extremamente bravo e extremamente insatisfeito, e está tudo atrasado, e como eu comunico. Enfim, são coisas que acontecem que você, de repente, é o responsável por conduzir, por resolver, e você fala, gente, como que eu faço Sim. isso, Você né? nunca Como passou eu... por isso, né? É difícil. Né? É, exatamente. E aí, assim, a minha forma de lidar é ter sempre colegas, pares e, né, gestores e mentores, né, que estão por perto de mim, pessoas que eu admiro, que eu confio e que eu divido, né, quando eu tenho um problema que eu falo, gente, ou que eu tenho, sei lá, pensei em dois jeitos de resolver e não sei qual seria o melhor. E aí, assim, conto muito com meu chefe também, meus chefes, né, tenho dois, para não ter ciúmes, né, Isso. meus chefes, para quando eu tenho esse tipo de conflito, né, poxa, aconteceu isso, o que eu faço, tal. E é isso, né? Você vai contando com o suporte que você tem. Mas o que é mais difícil, sem dúvida, é a gestão de pessoas. Nossa, não tem nem, Não precisa tem nem nem pensar muito. discussão. E hoje, quanto por cento do seu trabalho é técnico, quanto por cento é gerencial? E que tipo de caso você tem lidado? É mais investigação, é mais remediação, é equilibrado? É mais clorados, é mais PFAS, é mais outra coisa diferente? Eu diria que é 30% técnico Uhum. e 70% gerencial. Em gerencial eu incluo relacionamento com o Sim, cliente, gestão financeira e gestão de pessoas. sim. E a parte comercial também, né? Tudo isso está Uhum. nisso. Você fez essa pergunta, né, com foco em tempo, né? Tipo, Sim, quanto sim. tempo eu Isso, dedico para tal coisa? isso. Porque hoje eu vejo que o lado técnico me demanda menos tempo, porque eu tenho uma equipe que despende mais tempo. Uhum. Então, é assim, diferente de antes que eu precisava elaborar a tabela, e isso me tomava muitas horas, hoje eu pego a tabela e já está pronta. Certo, certo, certo. Então, me demanda menos horas. Isso Uhum. não significa que eu dou menos importância. Sim, 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 sim. Não é a importância que você dá, é o tempo que você. Exato, Né? exato. Fazendo a distinção, né? Uhum. É, e assim, meus projetos, nesse momento, tenho basicamente investigações e monitoramentos. Uhum. Então, e com monitoramentos eu me refiro a não só monitoramento de água e vapores, mas monitoramentos no geral, assim, que às vezes tem, né? Como eu te falei, eu trabalho com alguns clientes que, assim, contratam arcades para fazer um gerenciamento ambiental da Uhum. área. Certo. E isso me faz ter interface com áreas que não necessariamente são GAC hoje. Não muito na veia técnica, né? Porque eu não tenho expertise para isso, mas que eu considero que eu tenho equipes técnicas dentro da Arcades, que eu conto com suporte técnico para conseguir entregar a coisa completa ali para o cliente, entendeu? Mas, obviamente, minha maior atuação é GAC e principalmente projetos de monitoramento e investigação. Legal. Contaminantes eu trabalho com clorados, com TPHs, com metais e com PFAS. Legal. São os contaminantes que eu tenho hoje nos meus projetos. Acho que os clássicos, né? Sim, sim, sim. Só os PFAS não tão clássicos, mas cada vez mais presentes, né? Cada vez mais presentes e dando muito trabalho também pra gente. Imagino. Maria, recentemente a gente gravou um episódio, até foi pro ar já nesse momento que a gente está falando aqui, ele já foi pro ar, que é sobre as mulheres, né, no GAC, a questão das mulheres no geral, aumento de feminicídio, né, a legitimação da violência contra a mulher em comunidades na internet e o papel do GAC, tanto do homem quanto da mulher. Como é que você vê a posição da mulher dentro do GAC? A mulher tem um lugar mais seguro no GAC?
ou é igual do lado de fora? O que você tem visto aí nesse aspecto? Eu acho que em nenhum ambiente existe uma igualdade de 50 e 50, assim. Então, eu vejo que ainda as mulheres ocupam posições mais modestas do que poderiam. Uhum. E a questão salarial também eu vejo como uma realidade, assim, a distinção salarial entre pessoas que executam mesmas funções e não recebem mesmos salários. Uhum. Eu não acho que é a pior área, é a área que mais sofre com a desigualdade de gênero. Uhum. Mas não dá para dizer que não existe também. Certo. Né? Então, assim, eu acho que uma coisa que ajuda, né, é que é uma área que se renova muito, né? Então, você vê que tem sempre, se você for numa turma de pessoas que estão cursando engenharia ambiental hoje, estão se formando em engenharia ambiental hoje, pessoas que conseguiram se posicionar na área, muitas são em GAC. É uma área que tem interesse, assim, as pessoas se renovam, eu acho isso muito bom, assim, muito bom, porque a nova geração já vem com uma cabeça diferente com esse assunto, né? Sim. Só que é importante lembrar que dentro da área de GAC existem pequenos universos que ainda são extremamente machistas. Uhum. O campo é um Sim. ambiente extremamente machista, e isso faz muito parte do GAC, né? Toda a parte de remediação que envolve, por exemplo, escavação, obra, Uhum. é um ambiente extremamente hostil para mulheres, né? Uhum. E tanto, não importa a posição que você esteja no projeto, vai ser um ambiente hostil para mulheres, né? Uhum. E não só a relação com subcontratados, etc. Dentro dos próprios profissionais da consultoria, é um ambiente hostil para mulheres. Então, assim, em resumo, né, eu vejo que é uma área que ainda tem muito a evoluir, mas existem algumas sub-áreas dentro do GAC que merecem atenção especial. Certo. Legal. Bom, Maria, vamos um pouco mais, caminhar um pouco mais para o tema central do nosso episódio. Você participou há menos tempo do que 2021 falando sobre os influencers no GAC. Naquele momento você tinha um podcast, né? um programa, né? Um canal seu, né? Que você era o Café com GAC e você buscava discutir temas técnicos refinados, né? Nas conversas com as pessoas. E você apresentava, né? Você entrevistava as pessoas e o seu companheiro, né? Fazia a edição e tal, né? A filmagem, a edição e tudo mais. Bom, onde está o Café com GAC? Ele está ainda ativo, mais ou menos? Está uma pausa? Ou você largou mão, não aguento mais esse negócio? Como é que tá? Marcão, acho que já pensei muito nisso, assim, em retomar, mas era uma coisa que me demandava muito tempo. Sim. E aí, em algum momento, eu, eu notei que eu estava muito sem tempo livre, sabe? Sem tempo de lazer mesmo, sem Sim. tempo de... Porque esse tempo que eu dedicava ao Café com GAC era o meu tempo livre. Sim, fora do trabalho. Tem o trabalho e mais o café. Exato. E aí, eu sou muito... Assim, eu levo muito a sério, assim, os compromissos que eu faço, sabe? E eu senti que eu tava levando o Café com GAC a sério demais. Isso estava ocupando muito do meu tempo livre e eu não tava bem, assim. Uhum. E aí eu não achei que aquilo tava me dando um retorno em visibilidade, tal, que eu esperava. No fim, eu acho que eu tava errada nesse ponto, porque eu vejo que muita gente me conhece hoje no mercado por conta do Uhum. Café com GAC e eu nunca imaginei que atingiria, assim, sabe? Uhum. Às vezes a coisa tem mais repercussão do que você imagina, É assim, isso. só vendo o Acontece número comigo de também. visualizações, né? Acontece Né? comigo isso aí. Fala, caramba, eu ouvi você lá, né? Sabe? Pessoa assim que... Uhum. Então a Você pessoa nem imagina. me conhece não pelas minhas aulas, mas pelo podcast, né? Sim, imagino. E aí, assim, esse ponto eu achei, eu tava errada, assim, sabe? Porque eu imaginava, na época que eu decidi dar um pause, assim, eu pensei muito nisso. Poxa, isso dedica muita energia e não dá um retorno de visibilidade, assim, que eu buscava no início. Uhum. Aí depois eu sim, comecei a ocupar meu tempo livre com outras coisas. E sabe quando você fala assim,
eu gostei. Eu gostei de ocupar meu tempo livre com outras coisas, sabe? Sei. Então, assim, eu diria que foi uma decisão em nome da minha saúde mental, assim. É isso aí. Sim, sim. E é isso. Eu não sei. Se eu não vou voltar nunca, não vou dizer que nunca vou voltar, assim. Agora, recentemente, né? Não sei se você vai comentar esse ponto, mas a gente está desenvolvendo meio que um podcast. É um videocast, na verdade, né? E é pela Arcades. Sim, esse aí, E calma, assim, calma que nós vamos falar disso vai aí. chegar, vai chegar. Esse é Tá o bom, principal tá aqui. bom, vou esperar a pergunta chegar. Mas em resumo é isso. Não sei se é uma pausa ou nunca, assim, ou se eu nunca mais vou voltar. Mas se eu for te responder agora, eu não tenho plano de voltar agora. Porque nesse momento não tá no horizonte. Não tá. Eu acho que foi uma decisão que eu tomei porque eu não estava muito bem na época e que eu achei que eu precisava de mais tempo livre. E eu ocupei esse tempo livre com coisas que me fizeram muito bem, assim, me deixaram melhor, mais leve, vivendo minha vida de uma forma mais equilibrada, sabe? Sim. Não, tá certo. Eu vou dizer que para você que dá um certo trabalho fazer isso aqui, né? Pô, nossa, Marcão, quando eu vejo você, às vezes eu vejo você divulgando, tipo, o número do episódio, eu falo, gente, ele fez tantos, como ele fez tanto? Meu Deus. Legal. E sabe que eu ainda sinto que tem coisa para falar, né? Tanto eu mesmo falar, quanto pessoas para eu conversar, então é legal. Ainda tô inesgotável, animado. Marcão. Inesgotável. Mas que bom que você cumpre esse papel. Já te falei isso várias vezes, mas acho muito legal que você cumpre esse papel e que você persiste. Tamo aí. Bom, Maria, agora vamos pro Toxicast, né? Que é o centro da nossa conversa. Toxicast é o podcast que a Arcades, não sei bem como é que é a Arcades, mas enfim, aparece lá como Arcades. Então, eu quero que você, por favor, me conte, você e o Leandro, eu vi que vocês apresentam, não sei como é que é o bastidor, como foi a ideia e como é que começou a acontecer o Toxicast. E o que é, né? O que é o Toxicast também, é importante. Boa. Então, Marcão, foi assim, a Arcades tem um programa que se chama Local Sparks, é um programa interno. E aí a ideia do Local Sparks é um programa que você aplica uma ideia para meio que acelerar uma mudança positiva. Existem ideias de todos os tipos, você pode imaginar, é um programa global, você manda essa ideia, se aprovam, você ganha um dinheiro para você executar aquela ideia. E antes ele era patrocinado pela Loving Club, que é a fundação, né? Que é tipo uma fundação que doa parte dos lucros e tal de empresas e realizam projetos, assim. Mas hoje é um programa da Arcades mesmo. E aí o Leandro me procurou e ele falou: nossa, você viu que o Local Sparks está aberto? Eu vi. Então, e se a gente fizesse um podcast para falar de contaminantes emergentes? Aí eu falei, nossa, Lê, a gente briga porque o Leandro ele tem excesso de positividade e eu tenho excesso de negatividade. O Leandro sempre acha que tudo vai dar certo, eu sempre acho que vai dar tudo errado. Aí, quando ele me procurou para falar, foi exatamente isso. Eu falei, nossa, Lê, mas será? Eu acho que não tem nada a ver com a ideia do programa. Aí ele falou, não, mas pensa, é um tema extremamente relevante, que a gente está extremamente suscetível, todo mundo está consumindo uma água contaminada, por exemplo, só que simplesmente não estão falando disso no Brasil. Não tem conteúdo em português sobre isso. É uma discussão que, ainda que exista, ela não está nem um pouco ultrapassando fronteira estadual, assim, no máximo fica uma discussão restrita ao estado de São Paulo. Sim. Então seria uma forma de fornecer conteúdo em português desse tema que é relevante e tal. Eu falei, tá bom, né? Vamos mandar, né? Vamos lá, né? Aí eu falei, me convenceu. A positividade ganhou por enquanto. Ganhou. Aí a gente mandou. Marcão, nunca imaginei que ia ser aprovado. E foi. E foi aprovado com o dinheiro máximo lá, que tinha disponível. Daí a gente tinha que montar. Aí, beleza, né? Daí a gente foi refinando a ideia. E, obviamente, não é só eu e o Leandro que a gente trabalha no podcast. Tem outras pessoas, outros staffs que ajudam muito nessa parte de contato com os entrevistados, preparação dos roteiros, agendamento. A Yasmin Perrota, a Stephanie Nobre,
a Maria Eduarda Gomes e a Mariana Sobral. Legal. Essas são as nossas staffs que ajudam e fazem o podcast acontecer. São da Arcades? São da Arcades. Arcades da área contaminada ou é de algum corporativo da Arcades que... Não, Arcades, área contaminada. Além disso, tem a Giovana Ribeiro, que é do jurídico da Arcades, que ela também revisa nossos episódios com uma grande agilidade impecável, muito mais ágil que a gente para revisar os episódios. E aí ela passa os comentários, eventualmente e tal. Assim, qual que era a ideia central que foi submetida lá no programa da Arcades? Era para ser um videocast, que a gente iria ter 12 episódios, são 12 episódios no total, nos quais a gente conversaria com agentes da sociedade importantes para o tema de contaminantes emergentes. A ideia é produzir um conteúdo em português, legendado para inglês, para a gente conseguir também transmitir, vincular isso fora. Uhum. E a ideia era ter vários agentes que seriam interessados no assunto. A gente queria ter uma representatividade de fronteiras estaduais, mas foi um desafio que a gente teve na execução, que eu vou falar depois. Mas a ideia central era isso, né? Ultrapassar a fronteira estadual, fornecer um conteúdo em português e envolver diversos agentes da sociedade envolvidos, assim, relevantes, né? E aí a gente foi montando nossa lista, né, de convidados. Uhum. E aí, e assim, a lista, ela não começou pronta. Na verdade, ela ainda está em construção. A gente ainda está gravando, né, o Toxicast. E aí, assim, eu vou falar um pouco sobre as pessoas que a gente conseguiu chegar, né, entrevistar, mas a gente chegou a pessoas que a gente nunca imaginava conseguir. Foi tudo usando nossa própria rede de contato, né? Ou o apoio da Arcades institucional quando a gente precisava chegar em alguém muito grande. Mas a gente chegou no secretário de meio ambiente, né? Sim. Assim, a autoridade máxima. É o primeiro, né, episódio? Não, segundo episódio, né? Segundo. Então, o primeiro episódio, a gente conversou com uma pesquisadora da Federal do Amazonas, que chama Andrea Weichmann. A Andrea fez um trabalho em parceria com a National Geographic, que chama Silent Amazon. E aí foi ela, o grupo de pesquisa dela, saíram coletando a amostra do rio Amazonas inteiro. Eu vi esse episódio, muito legal. Ela é argentina, se não me engano, não é isso? Ela é argentina, mas já está no Brasil, acho que faz 20 anos já. Sim. E aí mora professora titular lá na Federal do Amazonas. E assim, o trabalho é muito legal, a gente conheceu essa pesquisa e a gente falou, quem que fez isso, gente, sabe? Aí a gente viu o nome dela e a gente começava assim, via o trabalho e ia pesquisar quem que era a pessoa que estava por trás daquilo, assim, né? Sim. E aí chegamos até ela e aí contatamos e tudo mais e deu certo. Esse foi o nosso primeiro episódio, a gente ficou muito feliz de ter sido o primeiro, assim, porque foi um que teve um monte de visualização, ela é uma pesquisadora também que é muito bem relacionada, assim, fora, sabe? Então foi um episódio que foi bastante compartilhado e tudo mais. Então, e o segundo episódio foi esse que a gente gravou no Ministério do Meio Ambiente, a gente foi até Brasília, e a gente chegou nesse contato muito por acaso, depois eu vou contar. Mas a gente entrevistou o Adalberto Maluf, que é o secretário nacional de Meio Ambiente, e a Tayane Rezende, que é diretora do Departamento de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. E assim, foi muito por acaso, era uma das pessoas que fazia parte dos staffs do Toxicast, hoje não está mais na Arcades, e ela tinha uma conexão em comum com ele. Caramba. Sabe, o pai conhecia ele de trabalho, assim, muito distante, assim. Sim. E aí conseguimos por esse contato e deu certo. A gente nunca imaginou que ia dar certo. Pois é. Ela falou, nossa, mas meu pai conhece de não sei o quê. A gente, vamos ver, vamos lá, né? tentar, né? E aí deu certo e foi muito legal, a gente foi super bem recebido, a gente falou sobre... Foi um episódio extremamente importante, assim, né, pro Toxicast. Sim. Então, a gente falou muito sobre as políticas públicas que estavam em andamento sobre isso. A gente ficou sabendo de novos projetos que estavam em andamento, que tinham na agenda do governo, etc. Projetos que foram descontinuados, né, recentemente. Enfim, foi uma conversa bem legal, focada em política pública.
E assim, esse foi um episódio importante porque é um que cumpre muito esse papel de fronteiras estaduais, né? Sim, Então vai sim. trazer pautas que são Nacionais. relevantes e importantes para todos os estados, né? Uhum. O terceiro episódio foi gravado no Aquapolo, que é uma parceria público-privado, né, com a Sabesp, Aham. e basicamente eles trabalham com a reciclagem da água, né? Sim, Eles sim. pegam a água ali do polo de Mauá, eles tratam, fazem um tratamento extremamente tecnológico e Sim. sai uma água limpíssima. Aham. E foi um episódio legal, né, que a gente entrevistou o CEO lá do Aquapolo. Uhum. Esse também é um projeto que teve a participação da Arcades, né? A planta do Aquapolo teve a participação da Arcades quando Ah, foi concebida. aham. E também o CEO lá do Aquapolo, ele também já conhecia a Arcades, né, por conta do projeto, etc. E também foi uma conversa muito interessante sobre essa questão da reciclagem da água É, e sobre essas tecnologias de altíssimo nível que são utilizadas lá na planta. sim. E a gente fez toda uma filmagem com drone, mostrou toda a estrutura do Aquapolo, e essa tecnologia é capaz, né, de remover os PFAS. Então, por isso que a gente fez a gravação lá. Bom, o episódio 4, ele foi sobre PFAS e microplásticos na água subterrânea. Ah, eu vi esse aí também Então, com a, com a com a Juliana, Ju, é isso. isso, com a Elizabeth e com a Taine. Isso. Então, a gente queria puxar a sardinha para o nosso lado, né, Marcão? Aham, tá certo, tá certo. Água subterrânea, né, pô? É, exatamente, exatamente. A gente queria, porque tem muito, assim, os trabalhos no Brasil existem, né? Os trabalhos no Brasil sobre PFAS existem alguns grupos de pesquisa, é uma coisa também que a gente tentou trazer ali no podcast, tudo mais. Mas, assim, a pesquisa sobre os PFAS em água subterrânea, ela é ainda mais modesta, vamos dizer Uhum, assim. uhum. Então, a maior parte dos trabalhos realmente é em água superficial, né? Rios e mares e tal. Então, a gente quis trazer esse episódio com esse apelo, assim, né? Para também provocar essa reflexão, também pensando em consumo de água, etc e tal. Então, a gente trouxe 3 pesquisadoras da Unifesp para tratar sobre esse tema, né? E aí, o episódio 5, ele é um episódio que foi gravado com o Tasso Cipriano, que Sim, é sim, sim. advogado, né? E professor também das pós do Senac, né, Marcão? Vou fazer E uma ele. parte e um parênteses aqui. Eu Aham. gravei um podcast com ele, né? Eu gravei, fiz a conversa toda. Só que, não sei porquê, gravou só a metade. Então eu tô agendando com ele para gravar a outra metade também. Meu Deus, Marcão. Meu Pois é, Deus, não tô pois é. acreditando nisso. Que desgraça, Nossa, né, meu Deus do que céu. desgraça. Nossa, é engraçado que sabia que quando a gente gravou dele, a gente É. grava com 3 câmeras. Uma filmando eu e o Lê, uma filmando o palestrante e uma geral. Aham. Aí, nessa, a gente terminou de gravar e o pessoal da filmagem falou assim, gente, vai ter que gravar de novo, Ah, corrompeu o nossa arquivo. senhora! Foi só de uma Também? das Meu câmeras. Deus do Também, céu! com ele. Também. Uma das Caramba! câmeras corrompeu o arquivo. Só que como Meu tinha Deus. 3, deu pra Aham. fazer tranquilo, né? Legal. Enfim, acho que o problema é o Tasso. Ele é o problema, com certeza. Vou falar isso pra ele agora. Então, tava falando sobre o episódio do Tasso, né? Aham. Ele foi uma das pessoas que foi, né, na COP Sim, de sim, Genebra, né? sim. E a ideia foi trazer ele para falar sobre a COP mesmo, né? E falar sobre o que foi discutido, né? E como a pauta dos contaminantes emergentes foi trazido nas convenções, etc. Foi muito bom esse episódio, foi uma conversa de 1 hora, foi um dos episódios mais longos, a gente estava até um pouco preocupado com isso, né? Mas Aham. assim, tinha muito assunto para falar, sabe? Sobre esse tema, era muito mais do que a gente imaginava no começo. Sim. O episódio 6 foi sobre contaminantes emergentes em ambientes costeiros. Uhum. Então, a gente foi para Santos, onde tem um grupo de pesquisa. A gente entrevistou o Camilo e o Caio, que são 2 Uhum. pesquisadores da Unifesp também. E a ideia foi justamente falar um pouco sobre
as iniciativas tanto de pesquisa quanto de monitoramento, né, que vêm sendo feitas com relação à existência dos contaminantes emergentes ali na região costeira, ali na região do Porto de Santos, e o grupo de pesquisa ele é mais focado em drogas ilícitas. Embora tenham alguns trabalhos com PFAS e microplásticos e tal, o grupo de pesquisa é mais focado em drogas ilícitas, né? Então, por ser uma área portuária, acaba sendo bem estratégica, assim, a localização para esse tipo de trabalho. E o último publicado é o que a gente gravou com a professora Cassiana, ela é da Unicamp, e o trabalho, o episódio foi sobre a presença de microplásticos em rios urbanos e agroecossistemas. E aí, essa pesquisadora também, ela é bem renomada, né, dentro da discussão sobre microplásticos no Brasil. Sim. Foi um dos primeiros grupos de pesquisa, né, sobre esse assunto lá na Unicamp. Hoje também já tem publicações muito importantes, né, sobre esse tema e tudo. Então, a gente quis, nesses episódios com pesquisadores, né, a gente quis trazer justamente os 4 ambientes ali, né, água subterrânea, região costeira, região de rios, é isso. A gente quis trazer os 3. E a agricultura também, né, que a Cassiana também Verdade. estuda nesse... Abordou. Então, solo, né, solo agrícola, mas é solo. Isso mesmo. A Cassiana é uma lenda, né, a professora é uma lenda dentro dessa história dos microplásticos aí. Legal, Maria, e o que você tem para falar para nós sobre os contaminantes emergentes? Como é que está o entendimento dos contaminantes emergentes no Brasil como um todo? E aí você pode falar talvez dos PFAS, dos microplásticos, qual é o entendimento legal, normativo, científico e do dia a dia? Uhum. Então, Marcão, acho que também até pelo trabalho do Toxicast, né, muitas reflexões vieram, né, e muitos aprendizados com essas pessoas que a gente teve a oportunidade de entrevistar, e eu vejo que os desafios são muitos relacionados a isso, e a gente ainda está engatinhando, sabe? Então, assim, um desafio esbarra no outro, vamos dizer assim. Então, o primeiro desafio é que ainda tem pouquíssima pesquisa. Então, a gente tem muita deficiência de dados produzidos e formas de resolução daquilo, o entendimento mais profundo sobre os efeitos toxicológicos dessas substâncias, principalmente da interação entre elas. A gente tem desafios analíticos, então, porque são substâncias detectadas em escalas muito baixas, né? Então, nossos equipamentos convencionais não conseguem ter essa precisão, né, analítica que a gente precisaria. E assim, a própria falta de pesquisadores mesmo, né, que estão envolvidos, né, com o assunto, para a gente ampliar os grupos de pesquisa, para a gente expandir, né, os horizontes de coleta, etc. Esse eu vejo que é um desafio muito importante, falta de pesquisa científica no Brasil, na realidade do Brasil. Outro desafio que eu vejo é a falta de informações que a gente tenha de acesso público sobre a extensão do problema. Então, a gente não sabe o que tem na nossa água, Sim. em termos de PFAS, em termos de microplástico, em termos de nada, de fármacos. Né, na verdade. A gente não sabe o que tem em nada, na água que a gente bebe, na água que a gente extrai, na água que a gente tem contato para tomar banho todo dia, na água que a gente nada, sabe? A gente não tem informação nenhuma sobre nada. Sim. Então, eu vejo que essa questão também é muito crítica, sabe? Falta de informação disponível sobre a qualidade da água que a gente acessa no nosso dia a dia, na nossa vida. Outro desafio que eu vejo muito importante é a questão da falta de legislação a respeito. Certo. Então, todos os esforços que vêm sendo feitos, principalmente da parte de iniciativa privada, têm sido feitos de forma proativa. E assim, ainda quando as empresas têm alguma diretriz global que demandam a investigação desses contaminantes, etc., esbarra em muitos desafios relacionados com a falta de normativas locais. Por exemplo, a falta de valores orientadores. Sim. Isso, assim,
isso dificulta não só da nossa parte, né, enquanto técnico, na hora de você propor alguma ação, propor a continuidade de uma investigação, como você vai propor que uma investigação pare se você não sabe qual é o valor orientador? Sim. Como você vai adotar um valor orientador se você não sabe quanto é o background da área? Que é aquilo que eu disse antes, de fato, falta de dados sobre o nosso ambiente que a gente vive, não só sobre um potencial contaminante, sobre o nosso background de água, sobre o nosso background de solo. Então, você não consegue nem definir se você está falando de uma contaminação ou se você está falando de uma situação de background. A gente sabe, nos Estados Unidos, tudo tem PFAS. Só que a gente sabe disso porque eles amostram. A gente não amostra. Pode ser que aqui também tenha PFAS em tudo. Sim. Mas ainda que tenha PFAS em tudo, a gente só não vai ter como apontar, talvez não teremos como apontar o responsável, mas que é um problema, ele continua sendo um problema, né? Exato, exato. Isso eu também gostaria de comentar, assim, como esse problema é um problema holístico, né? Uhum. Então, que você nunca vai... a verdade, né, é que se você for partir da premissa, né, de que os PFAS, por exemplo, não são contaminantes existentes na natureza, são sempre criados pelo homem, então qualquer detecção é uma alteração antrópica daquele Exato, meio. exatamente. Qualquer concentração, ainda que baixíssima, ela é. Só que Sim. ao mesmo tempo, como você vai definir se aquela contaminação é realmente jusante da pluma que realmente gerou aquela contaminação, ou se já é uma concentração pré-existente ali naquela área? Uhum. E ao mesmo tempo, esse problema daquela contaminação ali, independente de esse problema, de quem é a responsabilidade de resolver? Se ele for uma condição de background. Aí, assim, nessas conversas que a gente tem tido para gravar o Toxicast, né, a gente também entende a dificuldade dos legisladores, né, e de quem aplica, e de quem cobra, e de quem é responsável por monitorar, os desafios disso. Porque eles precisam de embasamento técnico também para elaborar um valor orientador. Não é simplesmente pegar um valor orientador de outro país e replicar, né? Uhum. Muitas vezes precisa ser uma coisa melhor refinada, melhor assim, mais aderente ao contexto local. A gente sabe muito bem que os valores orientadores, quando eles são calculados para cada país, né, com a base científica correta, não só importando do outro país e adotando, eles derivam resultados muito diferentes, né? E é bastante provável que para a PFAS o mesmo aconteça. Uhum. Tanto que os valores orientadores de PFAS dos Estados Unidos são muito diferentes dos adotados na Europa, Sim. né, que Sim. estão desenvolvidos ali em seus respectivos lugares, né. Então, existe esse desafio de todas as frentes, e principalmente esse foi até uma coisa que a gente abordou bastante no episódio que a gente teve com o Caio e o Camilo sobre Uhum. os costeiros, etc. A gente ainda está muito longe de pensar em o que a gente vai fazer para resolver, porque a gente não sabe nem o que está acontecendo. Sim. Sim. Sabe? Então, nosso primeiro desafio, que é muito do desafio que os grupos de pesquisa que existem hoje enfrentam, é justamente mapear os trabalhos de pesquisa no Brasil relacionados a contaminantes emergentes e tal, muitas vezes vão na linha de mapear, né? E que talvez, para se fosse um contaminante mais consolidado, isso poderia parecer uma coisa não tão relevante, vamos dizer dessa forma, mas para fazer extremamente relevante para contaminantes emergentes no geral, porque a Sim. gente não sabe quanto tem. Então, monitorar já é produzir um dado muito novo e muito Sim. importante. Sim. Não, é baita de um problema, né, realmente. Mas, bom, tem várias derivações possíveis aqui, mas vamos primeiro na história dos microplásticos. Os microplásticos, pelo que a gente tem de notícia, né, científica, não são diretamente relacionados com nenhum problema à saúde humana. Então, não existe um valor orientador em termos toxicológicos. Porém, tem muitas pesquisas que dizem que os microplásticos eles aglutinam, né, substâncias químicas ou alguma coisa que isso sim acaba prejudicando a saúde humana e até os ecossistemas também.
O que os microplásticos, o que é a linha de frente aí das informações sobre os microplásticos, Maria? Você que está mais antenada nessa história. Então, Marcão, a gente fez esse episódio com a Cassiana, que ela falou muito sobre esse ponto, assim, né? E tem também, assim, com relação aos microplásticos, né, que a forma de tratar é muito diferente de tratar, por exemplo, um PFAS, né? Pode ser diferente, né, da forma de tratar um PFAS, justamente porque tem uma questão física ali relacionada, né? Sim. E só que, por outro lado, essa questão de se associar com outras substâncias, ela é crítica porque ela pode envolver o acionamento ali, né, de outros mecanismos, né, que vão contaminar essa água igualmente e a partir daí causar riscos toxicológicos. Lembrando que essa aglutinação também pode envolver, inclusive, aglutinação de substâncias. Sim. Cuja relação a gente ainda desconhece, assim, né? Com relação aos microplásticos, né, eu acho que também atravessa muito esse desafio de ser um problema que tem que ser olhado de uma forma abrangente. Porque, do mesmo jeito que tem essa questão, né, de não derivar necessariamente um risco toxicológico, também vai ser muito difícil relacionar com uma responsabilização específica, né, de uma empresa, de uma indústria, de um processo produtivo, porque no fim isso está em todas as atividades de todas as pessoas, né, e todos nós somos potenciais geradores, né. Maria, você fizeram vários episódios com várias pessoas sobre vários contaminantes emergentes. Vocês vão fazer, tá no radar fazer alguma coisa sobre agrotóxicos, diferente da sulfuramida, né? A sulfuramida é um agrotóxico, mas ele está mais relacionado à questão dos PFAS. Agrotóxicos mesmo, carbendazim, glifosato, 2,4-D, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Marcão, a gente queria muito fazer um episódio sobre isso, mas a questão é que não querem falar sobre, né? Não querem vincular os agrotóxicos necessariamente a a presença de um contaminante. A não ser que a gente convidasse, assim, grupos de pesquisa para falar, né? Sim. Mas se a gente fosse convidar, porque a gente entende que a gente já chamou 4 pesquisadores, a gente não queria chamar mais pesquisadores nos próximos, sabe? Porque já representa uma boa fatia ali dos 12 episódios, 1/3 de pesquisadores, para não ficar tão repetitivo. E para chamar outro agente, tipo assim, se for um produtor, né, que foi alguém produtor rural, ou se for alguém que faz esse agrotóxico, Sim. não vai querer vincular a presença, né? Sim. Esse que é o problema. Só que a gente tem que a gente não vou falar porque não está 100% confirmado isso. Então, estamos esperando desenrolar ali a história. Mas que a gente vai ser um episódio meio diferente, assim, a gente vai propor uma forma alternativa de cultivo que não envolva a implantação de agrotóxico com tempo PFAS. Mas vamos ver se vai dar certo. Surpresa, pessoal. Surpresas. E o que você pode falar sobre os próximos episódios do Toxicast, Maria? Olha, os últimos que faltam bem poucos, na verdade. A gente já tem gravado até o 9. Caramba. Então falta o 10, o 11 e o 12 ainda pra gente gravar. A gente ainda não fez. A gente tem alguns nomes em mente, mas todos ficam no ar. Como eu falei, a gente não tinha uma agenda fechada desde o início, a gente foi andando. Dos que a gente já tem certos, né? A gente vai ter um que vai falar bastante sobre a parte de responsabilização jurídica e etc. Vai ser mais nessa linha, vai ser com uma advogada. E a gente tem um outro, né, que já foi gravado faz 2 semanas. 2 semanas, que foi gravado com o Ministério Público. Já vou confirmar esse, porque já está gravado e já vai sair, né? Então, foi gravado com o Ministério Público. Isso é certeza, isso é certeza. E é isso, e aí os que estão para gravar, a gente tem alguns nomes em vista, assim, né? A gente que tem a intenção de gravar com a CETES, mas isso ainda está em discussão, né? A gente tem um contato dentro das Nações Unidas também, da ONU, que a gente tem uma pessoa que a gente queria muito entrevistar, mas a pessoa está em um outro país, então está um pouco difícil de conciliar as agendas, etc. Então a gente tem esses nomes aí, a gente tem esse episódio que eu te falei que seria uma alternativa de cultivo aí a utilização de agrotóxicos. Então esses são os nomes que a gente
parece que vai dar certo. Talvez não, Legal. né? As ideias. Legal. E como é que funciona, assim, estruturalmente o Toxicast que você falou? Vocês vão com 3 câmeras, né? Vai você e o Leandro, que vocês vão fazer... Como é que funciona tudo? Assim, tem um roteiro anterior, vocês escrevem o roteiro, vocês perguntam do roteiro, tem freestyle, 80% roteiro, 20% de freestyle, 50-50. Quem que opera essas câmeras? Quem que faz a edição? Como é que funciona? A gente tem... Vou falar desde o início, então. A gente tem reuniões semanais, e aí uma reuniãozinha de 1 hora, que a gente tem algumas tarefas e a gente vai se dividindo nas tarefas, né? Geralmente é uma coisa bem orgânica, assim, não é uma pessoa assim, você tem a função de sempre fazer isso, Entendi, você tem a função de sempre fazer isso. A gente só, tipo, precisamos montar o roteiro, quem monta? Aí tal pessoa monta, entendeu? Legal. Quem tá mais disponível vai pegando uma tarefa. E aí, isso, assim, contato com o entrevistado, a mesma coisa, então a gente tem um caminho de contato, alguém, quem manda e-mail, quem manda mensagem e tal, vai pegando a função e vai falando. Aí a gente marca uma primeira conversa. Essa conversa geralmente tá todos nós, não só eu e o Lê, mas também as outras staffs, né? Daí a Vocês gente falam antes com a conversa, pessoa? a gente fala Legal, antes. legal. A gente explica a ideia, porque às vezes a pessoa acha meio estranho, né? Não entende muito bem, né? E a gente gosta de explicar, né? O que é Arcades, o que a Arcades faz, né? Da pessoa entender, né? Meio que se vinculando, né? De alguma forma, né? Para explicar certinho. Aí a gente explica mais ou menos o que a pessoa compartilha um pouco da experiência dela, da aderência dela com aquele assunto, né? Que às vezes é uma coisa... Já aconteceu algumas vezes, né? De pessoa falar, não, eu não me sinto muito à vontade para falar sobre esse assunto. E aí a gente nem segue adiante, né? Sim. Às vezes, por exemplo, tipo, vai entrevistar algum político, sei lá, alguma autoridade, a pessoa fala, pô, ninguém tá falando disso aqui, assim, não tem nada a ver eu participar, sabe? Isso aconteceu, isso já aconteceu. Então, melhor não deixar a pessoa na saia justa, com né? certeza, Melhor nem com fazer. certeza. Sim. Enfim, daí a gente faz essa primeira conversa, se der tudo certo, a gente envia um roteiro inicial. Então a gente prepara juntos, né? Sempre alguém faz, depois a gente revisa juntos dentro do grupo, e a gente manda para a pessoa devolve, né, com alguns comentários, e a gente alinhou. Beleza, esse ficou o roteiro. Mas o roteiro, ele é muito mais um norte, assim, da conversa, para a pessoa ficar mais confortável de não ser pega de surpresa, né, com alguma pergunta e tudo, e também para a pessoa falar, pô, acho que seria legal comentar sobre esse projeto, sobre esse assunto, dar umas dicas para a gente, para ir direcionando a conversa, né. Aí no dia, aí a gente agenda, né, no dia, geralmente vai eu e o Lê, claro, vai uma equipe de filmagem de 2 pessoas, a gente subcontrata uma empresa. Daí, geralmente são 3 câmeras, uns spotzinhos de luz, a gente já chega, eles já fizeram tudo. Já. E já tá tudo organizado já. Microfona, todo mundo direitinho, né? E aí a gente tem só uma conversa rápida ali pessoalmente com o entrevistado, né? Falar, a gente vai começar, vou falar isso, ele vai falar aquilo, aí eu vou fazer uma primeira, assim. Mas assim, uma característica importante assim, do Toxicast é que a gente procura falar muito pouco, né? A gente deixa isso bem claro com o entrevistado desde o início, né? A gente não quer, a gente quer que você fale, você fale sobre o assunto, mas tentando seguir aqueles tópicos mais ou menos que a gente tinha pensado no roteiro. Mas assim, as perguntas a gente desenrola na hora, assim, mais, sabe? De formular a pergunta, tudo, a gente geralmente define uma ou outra que são mais, tipo, não, essa aqui não pode faltar. Mas a gente fala com as nossas palavras, né? A coisa não. Nem eu nem o Leandro somos muito desse jeito. Assim, não trabalhamos. Sabe? A gente fica falando, sabe, faz ao vivo. Isso, é isso aí. Caramba, mas é complexo, né? Complexo. São várias etapas, né? Bom, daí a gente grava, né, com a pessoa, também como o seu, né? Pode fazer corte, tudo direitinho, né? A pessoa acho que fica mais à vontade também para falar. E aí, depois que acaba, dá uma semana mais ou menos, o pessoal da equipe já envia pra gente tudo certo. Já tudo cortado, tudo revisado, tudo bonitinho, assim, o episódio pronto. Daí a gente revisa,
o pessoal do grupo, né, revisa, às vezes põe alguma correção e tal, às vezes tipo, melhor cortar essa parte, ou então, achei que o áudio dessa pessoa não ficou bom nessa parte, Uhum, né, uhum. e aí eles ajustam, quando tá bom pra gente, a gente compartilha com o jurídico da Arcades, aí eles aprovam, aí depois que eles aprovam, a gente posta. Depois eles emitem a legenda em inglês, que tem um monte de coisa lá no YouTube que tem um jeito específico lá que eles emitem lá a legenda, o pessoal da produtora, Caramba. e a gente manda para o Global e eles postam, né? Tá postando no podcast da Arcades Global. Tem um time de comunicação global, a gente só manda o link e eles postam. Como tem a aprovação do jurídico, eles ficam à Sim, sim, vontade, assim, né? Para seguir. sim, sim. Caramba, é muito mais complicado do que eu pensava. Mas, Várias etapas. pois é, mas é Eu acho que bom, né? complexifica isso de gravar presencial, né? Sim, sim, Complexifica sim. muito, né? Tipo, Sim. isso tudo de ir até a pessoa, isso tudo Nossa, de gravar, levar câmera, ter essa edição de vídeo e tal. Enfim, né? Mais complexo. sim, muito, muito mais. Não, tá É. bem longe do nosso aqui, bem longe. Não, Marcão, mas pelo menos o seu você tem constância ali, consistência, senão você não ia viver. É verdade, não, Imagina, não ia ter como, não ia ter inviável. como. Não ia. Legal, Maria. Bom, do Toxicast eu acho que é isso. As minhas perguntas foram feitas, mas pode falar o que você quiser a mais aí que eu não perguntei para você, que deve ter muita coisa legal para você falar. Nossa, Marcão, acho que a gente cobriu bem o assunto, né? A gente falou sobre cada um dos episódios, Uhum. elementos importantes sobre contaminantes emergentes, próximos episódios. Acho que a gente cobriu bem, né? Legal. E depois, bom, o Toxicast tem 12 episódios. E depois, vocês estão pensando em outras coisas também nessa linha? Olha, Marcão, a gente já pensou em continuar isso de ter um videocast, mas Uhum. talvez fazer sobre outro tema, Uhum. sabe? Outro recorte temático, assim. Porque eu acho que a gente conseguiu já, não esgotar, né? Mas assim, a gente já estressou bem o assunto com 12 Aham. episódios, sabe? Sim, sim. Então, talvez outro videocast, só que focado em outro tema, é uma ideia, assim. Legal. A gente pensa em submeter uma ideia dessa no futuro. Porque foi uma coisa que foi bem tranquila de fazer, assim, sabe? Diferente do que eu te falei do café com gac, né? Porque era muito estressante, porque era tudo sozinho, né? Sim, sim, sim. Sozinha, desculpa. Era tudo sozinha. Aí, assim, poxa, no Toxicast é um trabalho em equipe, sabe? É que tá a minha cara e do Leandro lá, mas cada um faz um negócio, não fica sobrecarregado. Aí fica uma coisa prazerosa, sabe? E, poxa, a gente chegou em um monte de gente legal, conheceu muita gente legal, muito trabalho legal nesse caminho. Valeu muito a pena. Tá valendo, né? Ainda não acabou. Sim. Ainda não acabou. Tá valendo. E dentro da Arcades eu acho que foi uma ideia assim que nos posicionou muito bem, sabe? Então a gente conseguiu se conectar com muita gente, né? Foi publicado no canal do YouTube da Arcades Global, então, querendo Uhum. ou não, é uma grande visibilidade. Com Então, certeza. pretendemos sim novas ideias pro Façam sim, façam sim. Maria, agora você pode fazer uma pergunta para mim. Depois de tantas perguntas para você, agora a gente dá uma virada no jogo aqui. A entrevistada, um expert em entrevistar também, pode me perguntar alguma coisa se quiser. Nossa, Marcão. Nossa, sabia que eu tinha esquecido que você pedia pergunta? Devia ter pensado numa bem difícil. Não, não. Como que você acha que a inteligência artificial está ajudando e atrapalhando a gente dentro da área de GAC? Caramba, uma pergunta boa mesmo. Boa mesmo. Tava refletindo sobre isso, não tem uma. Vamos do grande para o pequeno, né? Primeiro. Eu falei já algumas vezes, até aqui nesse episódio, nesse podcast, que a inteligência artificial é mais uma técnica, né? No sentido econômico da história, né? Mais uma técnica feita para acumular mais capital. Você tem essa questão de fundo aí que a gente não pode esquecer. A inteligência artificial é mais uma dessas ferramentas feitas para acumular mais capital. E se é feita para acumular mais capital, em geral ela é contra o trabalhador, a trabalhadora. Né? Então o primeiro ponto é esse. E aí quando a gente afunila um pouco mais, não é porque é contra o trabalhador, a trabalhadora que a gente vai fechar os olhos para isso. Né?
Então nós não vamos fechar os olhos para a mecanização da agricultura, para a internet, para o computador, né? Isso existe, está posto, né? São as condições materiais. E aí então a gente tem que usar da melhor forma. Qual seria a melhor forma? Que o controle da técnica fosse um controle democrático, né, das pessoas, mas isso também não vai acontecer tão cedo. Então, no ponto de vista um pouco mais individual, indo para o GAC, as pessoas certamente têm que aprender a usar a ferramenta que ela está colocada aí, né? Se não aprender a usar, vai estar fora. Na perspectiva do trabalhador do GAC, ele tem que aprender a usar da melhor forma. O que ele ajuda no GAC? Ele ajuda a estabelecer alguns tipos de padrões e fazer algumas tarefas que parecem ser mais repetitivas. Mas, mais uma vez, dentro do GAC, provavelmente vai ser usado para acumular mais capital na mão de quem detém o capital dentro do GAC, e o trabalhador vai ser demitido ou vai perder horas, né, vai perder espaço ali. Imediatamente o que deve estar acontecendo? Diminuindo o espaço de estagiários e de júniors e ficar só as pessoas que sabem manejar a inteligência artificial e sabem corrigir a inteligência artificial, que ainda não, dentro do GAC, é difícil olhar para os dados, né, um algoritmo, né, conseguir entender todos os dados sem ter um olhar humano de alguém que sabe o que está fazendo. Então, acho que os especialistas, os sêniores, os coordenadores, né, como você, estão tranquilos, mas está tendo menos vaga para júnior por conta de demandas que estão sendo colocadas para a inteligência artificial. Daqui a uns 5 anos, não vai ter sênior, porque o sênior já cansou, já foi embora, e não tem um júnior, né, de hoje não está com 5 anos de experiência. Então, isso vai ter um potencial problema aí. É mais ou menos por aí que eu vejo, mas, novamente, eu não estou no dia a dia. Você certamente está num dia a dia de muitas ferramentas de inteligência artificial serem apresentadas a vocês e vocês serem estimuladas a usar, né? Então, sim, talvez você tenha uma resposta melhor que a minha aí. Não, mas eu concordo totalmente, Marcão. Acho que a tendência realmente é reduzir o número de postos de trabalho aí de júniores e estagiários, principalmente. E isso a gente vai ter um reflexo disso a longo prazo, né? Na falta de mão de obra no futuro, etc., né? De formação de mão de obra, etc. Concordo plenamente. Mas importante dizer que o campo não é substituível. Ah, sim, com certeza. Pelo menos até agora, né, Marcão? Sim. Não criaram uma IA para substituir o profissional em campo, né? Sim. E eu vejo o IA fazendo relatórios, né? E eu acho isso, se eu fosse ou tomasse decisões em consultoria, eu teria muito cuidado em fazer isso, porque a chance de dar errado é enorme, né? Enorme. Totalmente, Marcão, eu concordo plenamente. Eu acho que a IA, ela tem que ser usada literalmente como uma ferramenta, né? Uhum. Porque a mensagem final, né, o raciocínio final e a parte interpretativa da coisa, e principalmente na hora de você interpretar os dados em conjunto, tem que ser feito por um ser humano, ou no mínimo muito bem revisado por um ser humano. Sim. Né? Porque não substitui de forma nenhuma. Você fazer um modelo conceitual, acho que a IA não tem capacidade ainda. Não, ainda não. Ainda. Talvez não tenha, né? Não sei. Não sei, né, Marcão? Não dá para dizer. Sim, sim. Mas, sem dúvida, são perguntas que a gente ainda vai descobrir a resposta, né? Sim. Eu acho que se as IAs forem treinadas com o GAC atual, elas vão cometer muitos erros, porque o GAC atual tem muitos erros, né? Tem muito poucos dados, né? Dados não representativos e Verdade, os erros Marcão. serão propagados. Um ponto. Maria, para finalizar aqui, antes da gente se despedir, né? Eu queria que você, por favor, desse alguma indicação aí, algum livro, algum filme, alguma série que você ache legal aí para os nossos amigos. Pode ser ligado ao GAC ou não. Alguma coisa que você esteja vendo, você fala, pô, legal isso aqui, ou livro, sei lá. Já sei, Marcão. A minissérie brasileira sobre o acidente do Césio 37. Ah, legal. Nossa, muito boa essa série. Lançou muito recente, eu assisti esse final de semana. Tem 5 episódios. Gente, recomendo demais. Apenas assistam. Legal. Eu era jovem quando aconteceu isso aí, né? Isso aí é 86 ou 87, não é? O acidente? Por aí, 87. Né? 87, então é isso aí. Chernobyl tinha sido 85, 86, tinha sido um pouco antes. E eu lembro, né, das notícias chegando pra gente aqui.
Nossa senhora. Maluco, né? Um negócio muito louco, né? Putz, um monte de uma série de cagadas, né? E deram sorte, né? Eu não vi a série, né? Pretendo ver. Mas uma pessoa falou, pô, será que não pode ser ali radiação, né? Olha, por sorte. Por acaso. Depois você me diz se achou que a série representou bem. Legal, tá bom. Legal, Maria. Pô, obrigado por ter vindo, obrigado por ter compartilhado com a gente sobre tudo, né? Sua carreira, o seu projeto próprio e esse projeto aí da Arcades do Toxicast foi muito legal a gente conhecer melhor isso aí. Então, obrigado por ter vindo e até o próximo. Obrigada, Marcão. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Maria. Primeiro, foi muito legal tê-la novamente aqui conosco no podcast, falando da sua carreira e de seus próprios projetos. E segundo, foi muito bacana também entender como foi o processo de criação e de realização, né, do projeto Toxicast, capitaneado por ela e pelo Leandro, que conversaram nesse projeto e ainda vão conversar com muita gente legal, tratando de um tema que tangencia o GAC, mas com bastante relevância ambiental, que são os contaminantes emergentes. Recomendo que vocês ouçam, né, assistam e ouçam esses episódios do Toxicast. Vocês podem procurar no YouTube Toxicast Arcades, que vocês vão cair nessa playlist, né, dentro do canal da Arcades Global. É interessante eles trazerem as várias visões, os vários atores sobre o tema, né, o tema dos contaminantes emergentes, tema que carece de mais regulação, como sempre, e parece que estamos sempre correndo atrás do rabo, tendo como sociedade, como comunidade científica, o ônus da prova, o ônus de provar que as substâncias fazem mal ou que causam risco à saúde e ao meio ambiente, quando deveria ser o contrário, né? Quem deveria ter o ônus de provar que é seguro é quem utiliza, quem manipula, quem lucra com as substâncias químicas, mas na verdade, né, como sempre, quem tem o ônus de provar que faz mal somos nós. É muito importante eles terem conseguido esse apoio da Arcades Global e terem conseguido viabilizar essa ideia. Como comentário final aqui, digo que entre a gravação da conversa e hoje, eu também assisti a série da Netflix sobre o caso do Césio 137 em Goiânia. E a série é realmente muito boa, eu recomendo muito para vocês. E tem muita interface com o nosso GAC, embora, né, seja um caso de uma tragédia com riscos agudos muito severos, e nós aqui no GAC lidamos basicamente com riscos crônicos. E aí, na minha memória afetiva, penso que esse caso, né, do Césio e de Chernobyl no ano anterior, 1986, influenciou muito a Constituição, que foi promulgada em 1988, então muito perto, né? Influenciou então os constituintes sobre os controles de energia nuclear no Brasil e sobre os mecanismos da regulação ambiental que temos hoje, em particular o famoso artigo 225 da Constituição. Eu não tenho assim uma evidência que isso ocorreu dessa forma, ainda não tenho, vou pesquisar, né? Mas eu não tenho evidência que isso ocorreu dessa forma, mas eu tenho certeza que a consciência coletiva da sociedade estava sob a influência dos episódios de Goiânia e de Chernobyl, e que atualmente temos as preocupações até pequenas, né, assim, comparado com a radiação, né, com contaminantes emergentes, a gente se preocupa com isso, temos pesquisas sobre isso, contaminantes emergentes, né, também por influência desses casos que ocorreram lá na década de 80. Então é isso aí, agradeço demais a Maria pela conversa, pelos esclarecimentos e pela generosidade em contar essa história aqui pra gente. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vessol Group e a Columbia Technologies. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a grande razão da existência do que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Substack, no YouTube, no Spotify e agregadores. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link e descrição está na descrição desse episódio. E nas redes, canal Áreas Contaminadas no Telegram, o Instagram é @ECDambiental, canal no LinkedIn, né? No canal não, mas o meu perfil no LinkedIn, Marcos Tanaka Riz. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.